Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Lixo zero. O conceito surgiu com a ideia de aproveitar ao máximo os resíduos recicláveis e orgânicos e dar uma destinação correta a esse material. Consiste também na redução ou no fim do envio desses produtos para aterros sanitários ou para incineração. Em janeiro deste ano, o lixão da Estrutural foi fechado. Considerado o segundo maior do mundo, com 40 milhões de toneladas, o local era uma vergonha para a capital do país. Catadores trabalhavam em situação degradante. Muitos, inclusive, morreram lá. Agora, todo o lixo que não é reciclável vai para o aterro sanitário. Mas para chegar ao lixo zero, é fundamental que todos assumam as suas responsabilidades. Indústria, comércio, governo e nós, consumidores. Uma instituição representa o Brasil no movimento internacional de organizações que desenvolvem o conceito e os princípios de lixo zero no mundo. É o Instituto Lixo Zero. Mas será que o Brasil está ainda muito longe de alcançar essa realidade? Governo, empresários e a população em geral vem fazendo a sua parte? É possível diminuir o lixo que geramos? Até que ponto? Para conversar sobre este assunto, nós convidamos o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. Eu queria começar perguntando para você o seguinte: a gente tentou ali mais ou menos falar um pouco sobre o assunto, mas o que é o lixo zero? O lixo zero é o conceito que é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária para que a gente mude nosso comportamento de modo a que tudo que a gente descarta sirva para outro, fechando o ciclo. Quer dizer, tudo aquilo que a gente tira da natureza, ele nunca mais deve voltar, deve ficar sempre em produção, de forma que a gente não precise mais extrair esses materiais da natureza. Muito interessante esse conceito, porque por mais que a gente pense que a gente está avançando, e estamos avançando, sem dúvida, né? Se você olhar, por exemplo, para a geração dos meus pais, era comum, por exemplo, jogar lixo no carro. Hoje em dia, quem faz isso, meu filho de 9 anos, fica revoltado quando vê uma situação dessa. Então, a gente percebe que as coisas estão mudando, mas a gente ainda está muito aquém do que realmente seria necessário, né? Bom, acho que o mundo está numa fase de transição e o Brasil mais ainda. O Brasil tem uma nova lei, uma política nacional de resíduos sólidos, que é bem moderna, mas a gente não conseguiu até agora uma implementação adequada. Uma das ações dessa adequação é o fechamento do lixão de Brasília. Sim. E transformação num aterro sanitário. Hoje, 40% do lixo do Brasil ainda vai para lixões, para céu aberto. 48%? Não, mais de 40%. Mas... Nossa. Então, das cidades, mandam para um lugar a céu aberto. Nossa, é muita coisa. Ao mesmo tempo, por outro lado, a reciclagem, a compostagem no Brasil, os índices são muito pequenos. É verdade. A gente trabalha com um índice chamado desvio de aterro. É quanto você consegue desviar do aterro. O índice aqui no Brasil, em média, é 3%. No congresso que a gente está organizando, no dia 5, 6 e 7 de junho, cidades lixo zero, a gente está trazendo cidades do mundo todo, de diferentes tamanhos, de diferentes realidades. Temos ricas, temos pobres, temos grandes, temos pequenas, temos históricas, temos modernas, todos os tipos, onde o índice deles é 70%, 80%, algumas cidades chegam a 90% de desvio de aterro. Então, ou seja, só 10% iria para o aterro. Só 10%. Em alguns locais conseguem fazer isso. Sim. Porque para que a gente possa compreender, a gente convivia com aquela situação vergonhosa que era o lixão da Estrutural, aquelas toneladas, né, de lixo. Então, o lixão, finalmente, ele foi desativado. Finalmente, com muito atraso, na verdade, com relação à política. Não é isso? Mas conseguimos fazer isso. Então, agora, o que não é reciclável, o que não é possível reciclar, vai para o aterro. Vai para o aterro tudo aquilo que chama-se rejeito. O rejeito é o lixo, na verdade. É quando você mistura esse copo de vidro, você vai lá e coloca uma casca de banana junto. Aí já não tem ninguém que vai separar essa casca de banana desse vidro. Ou seja, ele era reciclável, mas ele passa a não ser mais. Esse copo de vidro é altamente reciclável, por ser vidro. A casca de banana é altamente reciclável, pode virar adubo. Mas ao você misturar um com o outro, você tira toda a viabilidade técnica e econômica de tratamento. E daí, obrigatoriamente, você tem que mandar para o aterro. Entendi. Então, quando a gente está misturando as duas coisas, na verdade, a gente está forçando o sistema a enviar para o aterro.
é lógico que o sistema também tem que ajudar e possibilitar que a gente entregue para ele separado. Então, hoje a gente está nessa transição de sistemas. A população, na verdade, do Brasil, ela é muito consciente. Eu imagino que algumas cidades, como Brasília, Plano Diretor, mais de 20% das pessoas já separam seus resíduos em casa. Mas você não acha pouco? Eu acho que para uma cidade, uma sociedade onde não tem um sistema adequado para você exercer sua cidadania, acho que é um número muito elevado. Entendo. Mesmo porque eu não acho que a consciência seja um mobilizador da mudança. Eu acho que o sistema, o design, o desenho do sistema, o processo que é implementado, é que possibilita que eu possa agir corretamente. Como assim? Como assim? Eu acho que quando você... Bom, todo mundo obedece filas. Quando você implementa um programa na tua empresa, todo mundo segue aquele programa. Eu acho que é uma questão de você desenhar corretamente. Vou dar um exemplo de como está acontecendo na Itália agora, que é uma revolução. Na Itália temos mais de 270 cidades lixo zero. 270 cidades que desviam do aterro mais de 70%. Eles conseguiram isso aí em menos de 2 mandatos, em prazo de 5 a 8 anos, passaram de 10% para 70%, 80%. Como é que eles fazem lá? Bom, você tem a coleta seletiva que passa 2, 3 vezes pela tua casa por semana. Em vez de eles pegarem tudo junto, eles pegam, segunda-feira só vou pegar plástico, quarta-feira só pego papelão. Então, tudo isso aí já sai separado da tua casa. Entendi. O que você está querendo dizer é que tem que partir de cima para baixo? Eu acho que a pressão tem que sair de baixo para cima, até que... a estrutura montada tem que ser de cima para baixo. Bom, toda a parte de infraestrutura, de sistema, de metodologia, vai vir de cima para baixo. Sim. Porém, isso só vem a partir de uma pressão popular. Entendo. Primeiro, uma mobilização, uma conscientização, eu quero fazer certo, e já que eu estou fazendo certo, eu quero que o Estado... ele cumpra a sua parte e me dá condições de exercer minha cidadania, tal qual eu estou fazendo. Sim. E a outra questão é você ter uma noção de quanto custa isso para a cidade. É uma questão de opção. Nós temos hoje um sistema que coleta e envia para o aterro nossos resíduos. Muitas vezes, por comodidade, a gente não pensa muito nisso. Mas, numa cidade como a Brasília, a gente está jogando centenas de milhões de reais por ano fora. Então, eu costumo dizer que, fora a parte ambiental, que eu acho que é muito relevante, mas aqui no Brasil, que a gente tem uma crise econômica e uma crise ética muito grande, aquele posto de saúde, aquela creche que você está precisando, onde é que ela está hoje? Ela está no lixo. Porque o lixo, hoje, é o terceiro gasto de uma cidade. Nossa. Então, você não tem dinheiro para investimento, mas você tem que pagar o lixo. É verdade. Que é a gente que criou. O poder público tem, por obrigação, fazer a gestão disso. É verdade. Eu vou te interromper um pouquinho, porque agora a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, nós esperamos você.